Aqui estou eu, Deus, uma grande bagunça, mas se você me quiser, você pode me pegar. Eu me rendo. Amém. E tudo que você poderia fazer naquele momento era receber Jesus. Bem, hoje estamos falando sobre alegria e satisfação, caso essa seja a sua primeira reunião. Jesus disse que ele veio para que nós possamos ter e desfrutar nossas vidas. Todos digam: desfrutar minha vida. Em abundância, por completo, até transbordar. Então, nós ouvimos muito sobre a alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Eu perdi a minha alegria, eu preciso de mais alegria. Mas como eu disse nesta manhã, nós já temos alegria. Jesus, ele está em nós. E nós temos o que Jesus tem e ele está em nós. Temos os frutos do Espírito. Tantas coisas boas estão em nós. Jesus nos deixou a sua paz. Então não é uma questão de tentar conseguir as coisas que nós já temos. É uma questão de aprender o que está impedindo que essas coisas brotem em nossas vidas. E então, nós temos alegria. Mas há algo que eu acho que esquecemos, que é que Deus quer que nós desfrutemos as nossas vidas. Desfrute sua vida. Agora, nem tudo pode ser uma festa ou férias ou um dia especial. A maior parte da vida é bem comum. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fim de semana, graças a Deus. Sábado, domingo. Oh, mas lá vem a segunda de novo. Isso acontece com todos nós. E eu vou maximizar. Sim, maximizar. Eu vou desfrutar ao máximo cada dia que eu tenho. Mas você não pode esperar até chegar aos 70 anos para começar isso. Comece com qualquer idade que você tem agora e tenha muita alegria e desfrute todos os dias o máximo que você puder. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: a sua vida acaba em 1 minuto. É incrível a rapidez com que o tempo passa. Então você não quer desperdiçar nada. Amém? Diga: eu não vou, eu parei de desperdiçar o meu tempo. Nós queremos desfrutar a vida. Eu creio que através de Cristo podemos desfrutar a vida cotidiana, comum, e podemos desfrutar de cada coisa que nós fazemos. Agora você pensa: vamos lá, senhora, ninguém pode desfrutar lavando roupas, dirigindo no trânsito. Bem, sim, você pode. E nós aprendemos ontem o segredo disso. Quantos se lembram qual é o segredo? Grite bem alto. Ação de graça, certo? Ser grato. Vamos encontrar algo para agradecer o tempo todo. E você vai ter uma grande liberação de alegria e satisfação em sua vida. João 16:24 disse: peça e receba, e a sua alegria será completa. Agora pense na palavra receber. Porque o que fazemos na maioria das vezes é tentar conseguir algo. Isso nos coloca em um modo de trabalho e esforço e luta e muitas vezes frustração. Mas receber significa agir como um receptáculo e absorver o que está sendo oferecido. Agora, eu vou provar para você hoje nas Escrituras que Deus nunca nos disse para conseguir nada. Ele nos diz para receber dele tudo o que nós precisamos. Eu acho que nós somos melhores em receber do diabo do que receber de Deus, sabe, gente? O diabo não precisa se esforçar muito para te levar a receber condenação e culpa ou autocomiseração, a inveja ou qualquer coisa assim, mas às vezes nós simplesmente não sabemos como receber livremente de Deus, porque nós temos aquela ideia, sabe, de que não merecemos todas as coisas boas que Ele deseja fazer por nós.
Amém? Não merecemos isso, ou isso não pode ser real, Deus não faria isso por mim, não do jeito que eu sou. Mas vamos tomar a decisão de começar a acreditar no que a palavra de Deus diz, em vez de tentar compreender, vamos apenas acreditar. Você deve se lembrar da história do homem que nasceu cego e Jesus o curou. Quando os fariseus apareceram, simplesmente não podiam acreditar que o homem havia sido cego. E eles o interrogaram e sabe, bem, como ele te curou e o que ele fez? Você tem certeza de que era cego? E então perguntaram para os pais, ele era realmente cego? E como isso aconteceu? Eles disseram, sabemos que ele é nosso filho, mas nós não sabemos como. E continuaram a questioná-lo. Ele disse, olha, tudo que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E ele apenas recebeu a cura. E nós precisamos parar de sentir que nós precisamos entender tudo o que Deus faz. Apenas creia no que ele diz e torne-se como o quê? Uma criancinha. A menos que você se torne como uma criança, de maneira alguma você entrará no reino dos céus. Isso não significa que você não possa ser salvo. Eu creio que o que ele está dizendo é que você não viverá a vida do reino. Não entrará realmente nela em plenitude e desfrutará dos benefícios do reino. Isso me deixa triste. Eu acho que existem tantas pessoas que amam a Deus, mas ainda assim têm uma vida miserável porque elas não sabem realmente receber de Deus, não sabem realmente crer na palavra. E se você procurar em um dicionário, a palavra acreditar significa receber e a palavra receber significa crer. E então crer em Deus nos leva a descansar. E receber de Deus nos leva para esse lugar de descanso. Não há nada mais maravilhoso do que poder descansar em Deus. Você sabe o quão bom é para alguém como eu ser capaz de estar aqui de pé fazendo isso e realmente dizendo que eu não estou nem um pouco preocupada com o que você pensa de mim? Agora, eu nem sempre fui assim. Se eu estivesse pregando e alguém se levantasse e fosse embora, nossa, eu ficava arrasada pelo resto do dia. Nós deixamos a nossa imaginação nos enlouquecer quando temos insegurança. Uma vez uma mulher veio e ela estava lá e 5 minutos antes de eu começar a pregação, ela se levantou e foi embora. E aquilo acabou comigo, sabe? Eu fiquei incomodada pelo resto do dia. E uma senhora veio e me disse, havia uma senhora aqui que teve que sair 5 minutos depois que você começou a pregar, mas ela queria que você soubesse que ela tinha que ir trabalhar, mas você é tão importante para ela que valeu a pena vir pelos 5 minutos que ela pôde estar aqui. Então veja como somos rápidos em levar algo para o lado negativo, quando na verdade aquilo era algo tão bom. Então se nós vamos imaginar coisas, por que não imaginar algo de bom? Em vez de imaginar uma coisa ruim, não estrague sua vida se preocupando com o que todos pensam de você. Não é o que as pessoas pensam de você que faz a diferença, é o que Deus pensa de você que importa. Então viva para agradar a Deus, agrade a Deus, não viva para agradar as pessoas e você será uma pessoa muito feliz. Amém? Agora, vamos dar uma olhada em como você é bom em receber. No tempo que temos aqui hoje à tarde, eu quero que você saia daqui pronto para receber de Deus o que você sabe que você não merece. E que, na verdade, saber que você não merece faz tudo ser ainda melhor. É dizer, Deus, eu não mereço isso, mas eu não vou recusar. Porque você é bom e eu creio na sua palavra, e então eu recebo. Eu realmente gostaria que você começasse a dizer isso mais vezes em suas orações e ao longo do seu dia. E quando fizer algo de errado e pedir a Deus para perdoá-lo, não diga apenas, Senhor, por favor, me perdoe, mas depois de pedir, espere um minuto e diga, eu recebo o seu perdão agora mesmo.
em nome de Jesus. E então, apenas fique na presença de Deus por um momento e deixe aquilo te encher. Deus perdoou você. Ele promete levar seus pecados para tão longe quanto o leste está do oeste e não se lembrar deles nunca mais. Eu recebo em nome de Jesus. Quantos acham que ajudaria se você fizesse assim? Não desses, oh meu Deus, me perdoe, por favor, me perdoe, Deus, se você me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso, eu juro. Sim, você vai. Eu não estou tentando ser negativa, mas é inútil prometer a Deus que você nunca mais vai errar, porque você vai. Se você ama a Deus e o coração está correto, você sabe que Ele vai te perdoar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas não adianta pedir perdão se você não vai tirar um tempo para dizer, eu recebo de ti. Que tal a misericórdia? Que tal receber a misericórdia de Deus? Amém? O nosso bebê, ele fará 40 anos no próximo mês, sabe? Parece tão estranho que o seu bebê tenha 40 anos, não é? E uma história que eu gosto de contar sobre ele quando eu estou pregando sobre misericórdia, porque em Lucas, capítulo 12, há uma história sobre como os discípulos de Jesus estavam andando pelos campos de cereais e eles estavam com fome, e era sábado e eles começaram a colher os grãos e comê-los. E os fariseus, é claro, sabe, os fariseus religiosos estão sempre assistindo tudo, não é, gente? O diabo legalista está sempre assistindo, e se você cometer um erro, eles dizem, E com certeza eles disseram, bem, por que os seus discípulos estão fazendo o que é ilegal no sábado? Não deveriam estar fazendo isso? Então Jesus os remeteu a algo da velha aliança. Você nunca leu o que os sacerdotes levitas fizeram quando eles estavam com fome e eles foram ao templo, comeram o pão do sacrifício, ainda que isso não deveria ser feito? Eles violaram a lei e ainda assim não foram culpados? Bem, o meu cérebro legalista costumava dizer, como você pode violar a lei e ser inocente? Eu não entendia. Veja, há momentos em que a sua necessidade prevalece sobre você ter que cumprir toda a lei perfeitamente. E Deus me deu um bom exemplo para explicar o que eu quero dizer. Quando nosso menino Danny era pequeno, ele não era o mais disciplinado do planeta. Estávamos tentando lhe ensinar que ele tinha que ajudar nas tarefas e depois brincar. Então, ele tinha uma lista de tarefas, sabe? Alimentar o cachorro, fazer isso e aquilo. E não era nada enorme, mas ele tinha uma lista de tarefas que ele deveria fazer diariamente e quando ele as fazia, colocávamos a marquinha e quando ele conseguia muitas marcas, ganhava uma estrela e quando ganhava a estrela, ele ganhava um presente. Tentávamos motivá-lo. Agora, felizmente, Deus não faz assim conosco. Você não está em um sistema de marquinhas e estrelas com Deus, porque você não ganha o que Deus lhe dá. Você recebe pela fé, mesmo sabendo que você não merece isso. Vamos lá, de fato, se você acha que merece, você tem um problema maior do que se você souber que não merece. Sabe por quê? Porque são os humildes que recebem ajuda e não os orgulhosos. Deus eleva os humildes, mas derruba os orgulhosos e altivos. E então, Deus trouxe esse exemplo de volta à minha mente quando eu estava tentando entender essas escrituras. E ele disse, eu desejo a misericórdia e não sacrifício. Bem, o que ele está dizendo é, eu prefiro, quando você estiver com problemas, te dar a misericórdia, do que você tentar se sacrificar para compensar o que você fez de errado. Bem, o que eu fiz foi sacrificar, deixando de desfrutar a minha vida, porque eu achava que eu não merecia desfrutar a minha vida. E muitos aqui levantaram as mãos nesta manhã, e quando eu perguntei quantas pessoas realmente não sentiam que estavam desfrutando das suas vidas por ter esse problema
de sentir que não merecem, e houveram muitas e muitas e muitas e muitas mãos que se levantaram, e muitas vezes temos problemas como esse, a menos que alguém os exponha publicamente, nem sabemos que esse é o nosso problema. Amém? E então, Deus trouxe esse exemplo de volta para mim, que ele disse, agora quando o Denis está lá fora brincando, e havia um valentão do bairro que estava sempre atrás dele, e às vezes o valentão pegava a bola dele, a jogava no esgoto ou algo assim. A nossa casa foi construída de forma que tínhamos uma porta da frente, mas as crianças usavam sempre a garagem que estava aberta, e pela garagem se entrava na cozinha e logo depois disso já estava na sala da família. E geralmente, se David estivesse em casa e não estivesse cortando a grama ou outra coisa, ele estaria sentado lá, talvez assistindo a um jogo de futebol ou algo assim. E então, eu me lembrei das vezes em que Denis chegava, você podia vê-lo antes que ele chegasse lá, papai! E nossa, quando ele ouvia aquele grito, David saía tão rápido, era incrível como ele chegava rápido àquela porta, e o que há de errado, Denis? E o Denis, e sabe, David talvez fosse capaz de derrubar a porta para ajudá-lo. E quando Deus ouve você chorar, sabe, eu não falava, David, espere, deixe-me ver a lista de tarefas do Denis. Eu quero verificar e garantir que ele cumpriu suas tarefas e recebeu as marquinhas, e se ele tiver, você pode ir ajudá-lo, se não tiver, é uma pena. Vamos lá. Então, se nós não somos assim como pais, o que no mundo nos faria pensar que Deus agiria desta forma conosco? Como Pai divino, Ele te ama mais do que você jamais saberia amar os seus filhos. E se você o ama, quando estiver com problemas, mesmo que você tenha sido mal, quando você clamar por Ele, Ele virá para te ajudar. Agora, isso não significa que Ele não vai lidar com você sobre as coisas que fez de errado, mas Deus lida conosco através do amor e não pela ira e rejeição. Vamos lá, louve a Deus. Eis o ponto que eu quero que você entenda. Pare de ser tão tenso sobre o seu relacionamento com Deus. E quanto mais cedo você entender, mais cedo vou deixá-lo ir embora. Pare de ser tão tenso sobre o seu relacionamento com Deus. Aprenda a relaxar e desfrutá-lo e deixar que Ele desfrute você. Agora, sabe, nós queremos reverenciar a Deus. A Bíblia diz que precisamos ter um temor reverencial para com Deus. Isso não significa ter medo dele, mas significa que você preferiria fazer qualquer coisa sem ser ofendê-lo. Então, nós queremos ter isso, mas nós também queremos que você seja capaz de estar com Deus o dia inteirinho, andar com Ele e saber que sua promessa de estar com você o tempo todo é uma promessa verdadeira. E apenas desfrutar isso. E não achar que tudo que você tem que fazer tem que ser algum tipo de trabalho, ou que tenha que produzir algo e, sabe, ter que orar o dia inteiro e ler a Bíblia o dia todo e fazer tantas confissões e tantas boas obras, sabe, gente? Mas com certeza nenhum de vocês tem esse tipo de problema, certo? Eu só estou desperdiçando meu fôlego. Deixe-me dizer, quando você é mau, Deus não verifica quantas estrelas você tem antes que Ele decida se deve te ajudar ou não. Sempre que você precisar da ajuda de Deus, você clama por Ele e Ele virá te ajudar. Em Tiago diz, se algum de vocês não tem sabedoria, então peça a Deus que dá a todos os homens liberadamente e incondicionalmente. E isto será dado a você. Em outras palavras, você se meteu em problemas, mas se você clamar a Deus, mesmo que você não tenha sido bom, Ele lhe dará a sabedoria para saber como se livrar dos seus problemas, e Ele não hesitará em fazer isso.
Vamos lá, Deus é o meu sustento. Essa é a minha vida. E eu tenho que desfrutar Deus. Eu não posso andar com alguém o tempo todo de quem eu tenha medo ou que eu ache que está com raiva de mim. Eu estou confortável com Deus. Eu quero que se pareça como se eu estivesse com meus pijamas favoritos, as minhas pantufas de casa, e como se eu estivesse sentada na minha poltrona confortável, com a lareira acesa e um pequeno cobertor. E assim, Deus, você é incrível, eu te amo. Eu passei tantos anos sentindo que Deus estava tão bravo comigo o tempo todo. Eu nem sabia o que dizer. Eu era culpada, e se eu não me sentisse culpada, eu me sentia culpada de não me sentir culpada. E tem alguém em casa hoje? Deus, ele não é homem para que minta. E a Bíblia diz que sua misericórdia se renova a cada manhã. Todos os dias. Eu acho que ele prepara um novo lote todas as noites, porque usamos todo o estoque de ontem. Quantos de vocês gastaram toda a misericórdia de ontem que Deus lhe deu? E você vai precisar de mais hoje. E sabe, você acha que sabe o que faz de errado? Fazemos tantas coisas erradas que nem vemos a metade do que fazemos de errado. Quem pode medir a santidade de Deus? Nenhum de nós. Bem, você sabia que a Bíblia diz que da mesma maneira que você recebeu a Cristo, diga a palavra recebeu. Da mesma maneira que você recebeu a Cristo, é desta maneira que você deve viver a sua vida. Agora, em que tipo de condição você acha que estava quando recebeu a Cristo? Na verdade, você havia chegado ao seu limite. Você chegou ao limite do que estava fazendo, no limite da sua capacidade de ser bom ou de conquistar algo por suas próprias obras. E basicamente você só disse, aqui estou eu, Deus, uma grande bagunça, mas se você me quiser, você pode me pegar. Eu me rendo. Amém. E tudo o que você poderia fazer naquele momento era receber Jesus. Uau! Meu Deus! Que transição em nossas vidas. E sabe, até mesmo neste momento, pode haver algumas pessoas aqui que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Eu não vou deixar esse momento passar, porque eu sinto uma unção aqui agora. E eu só quero dizer, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu vou fazer uma oração agora, e este é o seu momento de se entregar e deixar que Ele assuma. Todos repitam comigo, Deus Pai, eu te amo. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu não posso fazer nada sem você. Eu me rendo. E agora aproveite esse momento e faça isso, deixe tudo ir. Eu me rendo. Receba-me do jeito que eu sou. Eu te recebo, Jesus. Agora diga assim, eu te recebo, Jesus. Tudo o que você é, eu recebo. E tudo o que eu sou, e tudo o que eu não sou, eu entrego a você. Agora me ajude para que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Eu creio que eu estou salvo, que eu nasci de novo, eu fui perdoado, eu estou a caminho do céu e eu vou desfrutar a minha jornada. Vamos dar um brado de louvor a Deus. Aleluia!
Lembre-se de que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É importante que aprendamos a receber a misericórdia e o perdão de Deus. Só assim poderemos dar isso para outras pessoas que precisam. Um bom receptor se torna um bom doador. É isto que transforma as nossas vidas em algo empolgante todos os dias. Nós não somos mais que vencedores porque nós nunca teremos que lidar com nada. Nós somos mais que vencedores quando lutamos da maneira certa, fazendo o certo. Deuteronômio 28, 7-14. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diferentes. Vamos lá, o diabo pode estar te perseguindo agora, mas se você permanecer firme e continuar acreditando em Deus, poderá dizer-lhe agora mesmo: você vem contra mim por um caminho, mas chegará o dia em que você fugirá de mim por 7 caminhos diferentes. O Senhor ordenará a bênção sobre todos os seus celeiros, em tudo o que você empreender.
e ele o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, deu a você. O Senhor estabelecerá você como um povo santo e separado para ele, assim como ele jurou a você. Meu Deus, eu gostaria que não existisse se. Sabe, na Bíblia nós vemos muito as palavras se e mas. E na verdade, às vezes são as palavras mais importantes do que o resto do que estamos lendo. Se você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, e andar, isto é viver sua vida todos os dias nos seus caminhos. Agora, esse povo, quando cometia erros, tinha que fazer sacrifícios para compensar esses erros. Mas as boas notícias, Jesus é o único e perfeito sacrifício oferecido para sempre. E quando nós cometemos erros, tudo o que Deus quer que nós façamos é reconhecer, nos arrepender e não querer cometê-lo novamente, porque Ele já cuidou de tudo mais. Você não é perfeito, eu não sou perfeita, nós vamos cometer erros, e aqui está uma boa notícia. Muitas vezes o que as pessoas sacrificam quando cometem erros é a alegria delas. Se você sente que cometeu um erro e se equivocou, então não tem mais como desfrutar sua vida, e nós entramos nessa punição auto-infligitiva. Acreditamos que nossos pecados são perdoados, mas ainda queremos carregar o fardo da culpa. Achamos que precisamos nos sentir mal por pelo menos um tempo para compensar o que fizemos de errado. Eu concordo que devemos lamentar nossos pecados, que há um tempo de arrependimento e lamento, mas se você quer enlouquecer o diabo, quando você pecar, quando realmente errar e ele aparecer tentando dizer a você, mesmo que sinta muito e tenha se arrependido, você não tem o direito de desfrutar sua vida, é quando você precisa dizer: você é um mentiroso e eu vou desfrutar a minha vida, porque foi para eu ser perdoada que Jesus morreu. Quer saber? O diabo não quer suas coisas, ele quer sua alegria. Ele não se importa com a sua conta bancária, seu trabalho elegante. Ele afastará as coisas de você, esperando que sua alegria esteja conectada a elas, e que se você as perder, perderá a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Vou lhe dizer algo, eu disse a alguém recentemente, sabe o quê? Preciso rir mais. Eu costumava rir mais do que agora. O riso deixa o diabo louco. Ele não quer que desfrutemos nossas vidas. Verso 10, para que todos os povos da terra vejam que você é chamado pelo nome do Senhor e eles terão medo de você. O Senhor lhes dará grande prosperidade no fruto do seu ventre e na reprodução dos seus animais e na produção da sua terra, na terra que o Senhor seu Deus jurou a seus pais que daria a vocês. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro nos céus para chover em sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. E eu amo isso. E você emprestará a muitas nações, mas você nunca precisará pedir emprestado. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Eu quero desafiá-lo a acreditar em algo que começa hoje, se você nunca fez isso antes. Acredite que você pode se livrar completamente das suas dívidas e que pode viver e nunca precisar pedir dinheiro emprestado. Que tal isso? Eu acho que vou te dizer isso porque acho que é importante. Isso diz muito sobre Deus e sua palavra. E eu aprendi a confessar a palavra há 40 anos atrás. Antes que eu ouvisse alguém ensinar sobre isso, Deus me ensinou sobre isso. E uma das coisas que eu dizia todos os dias, e eu ainda continuo dizendo todos os dias, é: eu sou a cabeça e não a cauda, eu estou por cima e não embaixo, e eu empresto a muitas nações, mas nunca preciso pedir emprestado. E isso era apenas uma confissão para mim, mas esse é o poder da palavra.
Eu não sei explicar isso para você, mas o nosso ministério, pela graça e misericórdia de Deus e a boa administração da parte do meu marido, nós nunca pedimos nenhum dinheiro emprestado. Nunca. Agora, não estou dizendo que é errado fazer isso. Deus trabalha de forma diferente com cada um. O único parcelamento que nós já fizemos foi para comprar uma copiadora usada de uma igreja batista por $500 e fizemos 10 parcelas de $50 para pagar. Isso foi sem juros. E para as demais coisas, Dave economizava o dinheiro para poder pagar e daí ele comprava. Agora eu, no lugar dele, teria dito: eu quero agora, vou pegar o dinheiro emprestado e pagar depois. Mas ele tinha mais sabedoria do que eu. E até o prédio que temos agora, ele construía até ficarmos sem dinheiro. E então nós esperávamos, construíamos um pouco mais. Por isso eu estou lhe dizendo que as promessas de Deus são possíveis, nós podemos vê-las realizadas em nossas vidas, mas nós temos que acreditar em cada uma delas. Quantos de vocês acreditam agora que um dia poderá pagar em dinheiro seu carro novo? Tudo bem. O Senhor fará que você seja cabeça e não cauda? Você estará acima e não embaixo? Se ouvir e prestar atenção aos mandamentos do Senhor seu Deus, os quais eu te ordeno hoje. Não se desvie deles nem para a direita ou para a esquerda, nem vão após outros deuses. Agora veja, esta é a verdade. E se isso estava funcionando para eles, vivendo sob a lei, e se é o que Deus lhes prometeu sob a lei, quero lhe perguntar hoje, que tipo de vida você acha que deveríamos estar vivendo sobre a graça? Hoje muitas pessoas dizem: o dízimo está sob a lei, não devemos dizimar, isso é lá da lei. Eu ficava sem saber o que dizer para essas pessoas, porque eu não tinha uma ótima resposta, mas Deus me deu uma. Se eles podiam dizimar sob a lei, o que deveríamos estar fazendo pela graça? Tudo o que temos pertence a Deus e não devemos colocar limites no que nós damos. Não se preocupe, não pediremos a oferta de novo. Acalme-se. Em Efésios, Paulo disse às pessoas que um dos itens da sua armadura era o cinto da verdade. Mas ele disse: ajuste o cinto da verdade. Eu gosto disso, significa que quando você está numa batalha, talvez você a tenha sublinhado em sua Bíblia, mas você terá que apertar esse cinto da verdade e você terá que segurá-lo como nunca antes, porque talvez nada em suas circunstâncias pareça estar funcionando como deveria. Tem alguém passando por algo assim agora em sua vida? Uau! Quantos de vocês têm um gigante te seguindo? Ok, tudo bem. Eu tenho algo específico no meu coração que eu quero compartilhar, então eu vou pular um pouco aqui e não deixar de falar sobre isso. Para ser sincera com você, realmente acontecem muitas coisas na vida que eu realmente não entendo. Sabe, muitas coisas ruins que acontecem com pessoas realmente muito boas e eu realmente não entendo isso. Não parece certo, não parece justo. E eu me vi no fim da semana passada pensando particularmente em algumas das pessoas realmente dedicadas e comprometidas e grandes pessoas que eu conheci e que estão no ministério, que dedicam as suas vidas a ensinar e a pregar, a viajar e serem missionárias, fazendo tudo o que elas podem fazer, passando a vida ajudando outras pessoas. E parece que essas pessoas vão acabar em uma verdadeira vitória. E acho que todos nós merecemos isso, obviamente. Eu não estou tentando destacar pessoas do ministério, mas
sua vida a fazer o que é preciso. Quando está no ministério, servindo outras pessoas, se você não está no ministério, você não tem nenhuma ideia do que é preciso. E é por isso que eu fico tão irritada quando pessoas tentam julgar e criticar aquelas que estão no ministério, quando não têm sequer uma ideia sobre essas pessoas, o que é preciso, ou os sacrifícios que fazem para fazer o que elas estão fazendo. E para mim, esta é a coisa mais desprezível que qualquer crente pode fazer. E então eu odeio isso, porque eu sei muito bem o quanto você trabalha. E nós não somos perfeitos, não fazemos tudo certo, mas as pessoas deveriam respeitar os seus líderes espirituais e deveriam orar por eles e serem por eles e não contra eles. Então, sabe, eu estava apenas pensando em algumas coisas. Eu tive alguns anos difíceis, um acontecimento após o outro, 2 cirurgias no quadril, uma cirurgia nas costas. Então você acha que acabou e vai direto para outra coisa, você meio que fica... É sério? Quero dizer, se para tudo que for fazer, preciso lutar contra algo todos os dias da minha vida para poder fazê-lo? E veja, eu acredito em ser honesta com Deus. Eu acho que devemos ir além de sermos honestos. Davi nunca. Ele não era tímido em dizer a Deus exatamente como se sentia, sabe? E na batalha ele se voltava e dizia: a minha fé está em ti, mas eu simplesmente não entendo, parece não estar certo, Senhor. E assim eu estava pensando em um certo homem de Deus que eu conheço e sei que levou milhões e milhões de pessoas ao Senhor. E ele travou uma batalha contra o câncer. E sabe, eu pensei, sério? É dessa forma que deve terminar? O servo de Deus, antes de tudo, Deus não nos deve nada, porque trabalhamos para Ele. Isso é algo que todas as pessoas no ministério têm que ter em mente. Deus não nos deve absolutamente nada. Nós temos o privilégio de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E cada um de nós somos privilegiados por fazer o que fomos chamados a fazer. E acho que o verdadeiro teste da vida, às vezes acontece quando você ministra algo a uma outra pessoa durante a sua vida e aquilo simplesmente não parece estar funcionando para você. Catherine Kuhlman, com um ministério de cura inacreditável, e ela morreu com o coração dilatado. Tem algumas coisas que nós simplesmente não vamos entender nunca. Mas tem algumas escrituras que eu quero que examinemos esta manhã e acho que isso vai te abençoar e você tirará uma boa lição disso. Ambos em Romanos 8. O primeiro é Romanos 8, 35 ao 37. Romanos capítulo 8, do 35 ao 37. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas exatamente como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias e somos considerados ovelhas para o matadouro. Pensemos nisso por um minuto. Ele diz, olha, estamos passando por coisas, com várias pessoas vindo, que nós, as pessoas que dizem quão grande é Deus e que nós temos a vitória em nossas vidas. E, no entanto, em nossas circunstâncias, parece que somos como ovelhas sendo levadas ao matadouro. Sim, mas no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Através de Cristo que nos ama. Nós não somos mais que vencedores porque nós nunca teremos que lidar com nada. Nós somos mais que vencedores quando lutamos da maneira certa. Fazendo o certo. Uma das coisas que precisamos orar mais do que apenas orar para que nossos problemas desapareçam é: Deus, por favor, ajuda-me a lidar com isso direito. Ajuda-me a permanecer forte. Ajuda-me a não culpar o Senhor. Ajuda-me a não questionar o Senhor.
Eu não sei quantos de vocês conhecem Charles Niemann, mas ele é um homem maravilhoso e tem uma igreja lá no Texas, certo? Num lugar chamado El Paso, Texas, sim. Já estive lá algumas vezes, mas não sei na metade do tempo onde estou, então. E sua linda esposa morreu de câncer há alguns anos atrás e ele me disse algo que realmente impactou-me. Ele disse duas coisas que eu disse a Deus. Ele disse, número 1, nunca vou perguntar o porquê. Isso é demais. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Mas eu nunca vou perguntar o porquê. E Deus, minha oração é, ajuda-me a fazer isso direito. Isto significou tanto para mim. Ajuda-me a fazer isso direito. Ajuda-me a ser o mesmo na frente da minha congregação. Ajuda-me a dizer a mesma coisa sobre você, Deus, na frente das pessoas, como eu teria dito se ela tivesse tido milagre e eu não precisasse passar por isso. Quantos estão comigo hoje? Não vamos orar apenas para nos livrar do nosso problema. Vamos orar para que quando tivermos um problema, possamos fazer o que é certo. Ajuda-me, Deus, a fazer isso direito. Então, se você olhar para as duas escrituras, uma delas está em Romanos 8, 26 e diz, pois nós não sabemos orar como nós devemos. Então o Espírito Santo ora através de nós, porque ele conhece a vontade de Deus. Então, Paulo começa por aqui, ele diz que tem coisas que não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos por que as coisas acontecem. Nós não entendemos, nós não captamos e não nos parece justo. Nós não sabemos, mas o próximo versículo diz, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Agora escute-me. Então, ele está dizendo, veja, há coisas que nós não sabemos, mas há coisas que nós sabemos. E sabe no que eu comecei a pensar muito? Acho que nós concentramos demais no que nós não sabemos. Vamos lá, e não o suficiente no que nós sabemos. Nem sempre sei por que algo está acontecendo na minha vida, ou porque esta situação não termina logo. E, sabe, todos nós nos perguntamos, Deus, se você é capaz de fazer isso daqui a um ano, por que você não faz agora? Você realmente tem que me fazer esperar um ano e continuar todas estas coisas, se você pode fazer agora? Nós não sabemos. Quantos estão passando por algo agora que simplesmente não entende? Amém? Nós não sabemos, às vezes nem sabemos como orar, mas sim, nós sabemos. Vamos, quero que você saia daqui hoje determinado a se concentrar mais no que você sabe do que no que você não sabe. E o que nós sabemos é que tudo ficará bem no final. E sabe de uma coisa, para ser sincera, mesmo que não consigamos nossa vitória enquanto estamos aqui nesta terra, ainda somos mais que vencedores, porque olha, assim que nós sairmos daqui, nós conseguiremos. E a quantidade de tempo que vivemos aqui, isto não é nada se comparado à eternidade. Eu estava pensando nesta manhã sobre John Austin. Na verdade, eu comecei a pensar nele ontem, eu pensei, grande homem de Deus, quero dizer, no tempo em que ele estava ministrando e pregando, ele era um dos pregadores mais populares que nós tínhamos. Essa grande igreja, não neste edifício, mas em outro prédio, e ele era
um pregador procurado entre os melhores pregadores que havia na igreja, e ele vivia para ajudar e abençoar as pessoas, e ainda assim ele lutava contra vários problemas de saúde. Dodge me disse que mesmo quando ele era mais jovem, sempre haviam coisas com as quais ele lidava. Agora, acho que Dodge diz que ele tinha cerca de 77 anos quando partiu para estar com o Senhor, mas nessa idade ele não seria tão velho hoje em dia. E assim, a gente pensa bem, que perda, que desperdício, sabe? Se ele vivia a vida toda para servir a Deus, ele realmente tinha que morrer nessa condição? Ele não poderia ter saído de uma maneira mais vitoriosa? Mas eu vou te dizer o que eu acho engraçado. Sabe, o pastor John, bem, Lisa sempre quis que eu fosse à igreja e fizesse uma das minhas conferências. Por um longo tempo ela continuou tentando fazer com que ele me deixasse ir, e ele não queria porque não gostasse de mim ou não acreditasse em mulheres pregando. Ele era a favor de mulheres sendo usadas por Deus, mas naqueles dias as pessoas faziam muitas reuniões e conferências, e pessoas como eu, que não tinham prédio para fazer as suas reuniões, costumavam usar as igrejas de outras pessoas para terem suas reuniões, e, portanto, sua experiência foi que, muitas vezes, as pessoas não cuidavam da propriedade, não tratavam as coisas da maneira certa, e nem sempre faziam o que diziam. Então, ele meio que estabeleceu um padrão de que ele não deixaria as pessoas usarem o prédio para terem as suas reuniões ou suas próprias conferências. E então, por esse motivo, ele não me deixou ir. Mas como sabe... Sabemos, Lisa é persistente. E por isso, continuou atrás dele. Bem, finalmente, ele disse, tudo bem. E talvez eu não tenha o número exato de semanas ao certo, mas acho que ele só faleceu algumas semanas, 2 semanas, antes de eu vir. Bem, e claro, como você sabe, eu pensei, uau, esse vai ser um ambiente difícil de entrar e tentar pregar. E eu me lembro de Joel. Ele não se importa que eu conte, eu acho. Se você não gostar, me conte depois, mas ele estava tão apavorado, porque seu pai queria que ele fosse o único a ocupar seu lugar no púlpito aqui. Ele estava com tanto medo. E eu me lembro de ver o Joel sentado bem aqui em um lugar do antigo prédio. E quero dizer, você estava tipo paralisado, Joel. Você precisava de uma palavra de Deus. Você queria uma palavra de Deus. Mas aqui está a coisa que eu pensei. Nós não sabemos porque as coisas acontecem do jeito que acontecem. Mas aqui está o que sabemos hoje. Nós sabemos que hoje ele está assistindo esse culto do céu. Ele se foi, simplesmente não está aqui conosco. Mas ele está assistindo tudo e aposto que ele está dizendo, eu gosto dessa mulher, fico feliz por deixá-la vir. Eu aposto que ele tem tanto orgulho de Paulo e Joel, Vitória e Dodge e todos os seus filhos e Lisa. E aposto que ele está dizendo assim, uau, vocês fizeram um trabalho fenomenal. Olhem para a fé que o Joel teve. Olhem para aquele prédio que eles construíram. Olhem para o que os meus filhos fizeram. Vamos lá.
Nós não sabemos. Nós não sabemos porque algumas coisas acontecem do jeito que acontecem, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Quando você ama a Deus e deseja a vontade dele. Obrigada, Jesus.